Tem um burburinho aí rolando nos bastidores do governo americano que está deixando muita gente intrigada. Figuras públicas de peso estão sugerindo que objetos de origem não humana, de tamanhos absurdos, estão escondidos aqui mesmo, no nosso planeta. O detalhe que mais chama a atenção é que essas naves seriam tão grandes que mover elas de lugar é fisicamente impossível. E para manter esse segredo gigantesco longe dos nossos olhos, a solução que eles supostamente encontraram foi construir edifícios inteiros por cima dessas estruturas. E isso acende um alerta na hora sobre o que mais, pode estar escondido bem debaixo do nosso nariz. Essa história ganhou uma força enorme recentemente, com o congressista americano Eric Burson e o pesquisador Stephen Greer falando abertamente sobre o assunto. Eles dão a entender que a gente está lidando com uma operação de acobertamento em escala global, envolvendo fortunas e recursos pesados para manter tudo invisível. A narrativa aponta que essas instalações super secretas estão espalhadas por vários continentes, muito bem guardadas e protegidas como se fossem bases militares de elite. O nível de sofisticação mostra que quem está por trás disso preferiu erguer obras permanentes em vez de tentar arrastar essa tecnologia para outro lugar. Mas o que exatamente estaria escondido dentro dessas construções espalhadas pelo mundo? É o que a gente vai tentar descobrir agora. A montanha suspeita na Ásia. O aprofundamento dessas denúncias leva a gente direto para um lugar bem específico nas montanhas perto de Seul, na Coreia do Sul. O Dr. Stephen Greer foi quem trouxe essa informação a público, detalhando que uma dessas naves gigantescas estaria supostamente abrigada nessa região de acesso restrito. Segundo os relatos que ele recebeu de alguns denunciantes que trabalharam no governo, o objeto enterrado ali teria dimensões absurdas, medindo centenas de metros de largura. Para esconder um negócio desse tamanho monumental, eles teriam erguido uma estrutura gigantesca e permanente há vários anos, feita só para cobrir a anomalia mesmo. Logo depois que essa história vazou para a imprensa, o pessoal que pesquisa esse assunto e os detetives de imagens de satélite começaram a varrer o mapa virtual ali da região. E não demorou quase nada para eles apontarem o dedo para uma estrutura bem misteriosa num formato perfeitamente circular, bem no topo de uma montanha sul-coreana. Esse prédio suspeito tem uns 270 pés de diâmetro, o que dá mais ou menos aí uns 82 metros, um espaço ideal para guardar um segredo gigante, não é mesmo? O local logo virou o centro das atenções nos fóruns e passou a ser tratado como o possível esconderijo do tal artefato alienígena inamovível. A parte mais doida dos relatos é sobre o material que forma o casco dessa suposta nave, que seria algo totalmente desconhecido pela nossa ciência terrestre. A resistência dessa liga metálica seria tão absurda que os técnicos teriam falhado várias vezes ao tentar cortar pedaços usando lasers superpotentes e ferramentas de diamante. Bom, apesar de toda essa narrativa ser fascinante, nem todo mundo comprou a ideia logo de cara e alguns pesquisadores locais levantaram dúvidas muito válidas, por sinal. Um pesquisador lá da Coreia do Sul veio a público para contestar essas teorias todas, dando uma explicação bem mais simples e pé no chão para essa estrutura redonda. Ele afirmou que a instalação foi construída lá na década de 70 e que não tem absolutamente nada a ver com discos voadores ou visitantes de fora da Terra. Segundo a versão dele, existem muitas outras instalações de defesa militar e de aviação com esse mesmo tipo de arquitetura espalhadas lá pelo país todo. O problema é que essa não seria a única espaçonave encalhada no nosso planeta, tá? E o próximo alvo dessa conspiração fica muito mais perto dos grandes centros de poder americanos. O segredo de Oklahoma. A suspeita sobre objetos gigantes que não podem ser movidos ganha um peso diferente quando a gente descobre que os Estados Unidos também teriam sua própria nave escondida. Os mesmos informantes revelaram que existe pelo menos mais uma espaçonave de origem não humana encoberta dentro do próprio território norte-americano. Esse segundo objeto não identificado seria de um tamanho um pouco menor quando você compara com o colosso enorme que estaria lá na Coreia do Sul. O lugar exato apontado por essas fontes de inteligência fica bem perto de Fort Sill, uma base militar histórica e de extrema importância que fica no estado de Oklahoma.
Para garantir que ninguém nunca chegasse perto da área de pouso, uma mega operação militar foi supostamente acionada para abafar o caso o mais rápido possível. As autoridades do governo teriam projetado e construído uma instalação de segurança máxima no local, pensada estrategicamente para ocultar o objeto à plena vista da população. O objetivo principal da construção desse prédio fortificado seria bloquear totalmente qualquer chance de alguém dar uma olhada de fora ou de alguma equipe externa tentar vasculhar o lugar. O congressista Eric Burson comparou publicamente o zelo excessivo com essa instalação ao cuidado que os países costumam ter com mercadorias de altíssimo valor. A escolha das imediações de Fort Sill para abrigar esse suposto objeto faz muito sentido do ponto de vista da estratégia de defesa nacional e da logística militar de isolamento. Essas bases federais já contam com perímetros supervigiados, áreas onde nenhum avião civil pode sobrevoar e equipes preparadas para seguir protocolos rígidos de sigilo. Essa ideia de esconder tecnologia anômala no meio de construções normais é uma tática muito conhecida pelo pessoal da inteligência, disfarçando o extraordinário debaixo de um telhado comum. O Burson tem batido muito nessa tecla, cobrando acesso físico mesmo para conseguir ver de perto essas estruturas suspeitas em solo americano, que ficam escondidas atrás de muros federais. Ele conta que alguns desses locais polêmicos estão localizados bem perto do próprio escritório dele, no meio de Washington, só que entrar neles é uma missão quase impossível. A falta de transparência e o bloqueio burocrático sobre o que realmente existe lá pelas bandas de Oklahoma só joga mais dúvidas na cabeça de quem acompanha esses casos. E se essa situação toda já parece absurda, o próximo passo do mistério envolve como essas informações são escondidas das pessoas mais poderosas do mundo. O bloqueio no Salão Oval. Um dos pontos mais complicados e polêmicos dessa história toda é o fato de que nem os presidentes dos Estados Unidos saberiam de tudo que rola. Durante os debates sobre as naves inamovíveis, as pessoas começaram a questionar o quanto os líderes máximos da nação realmente conhecem das recuperações tecnológicas avançadas. O Dr. Greer soltou uma informação pesada, dizendo que o sistema governamental opera muito nas sombras para deixar os políticos eleitos de fora de qualquer controle efetivo. Ele usou o ex-presidente Barack Obama como exemplo mais claro disso, afirmando que a inteligência passou para ele só uns relatórios básicos lá em 2009. Os detalhes críticos de como as operações funcionavam na prática e de onde essas espaçonaves gigantes estariam escondidas nunca chegaram oficialmente na mesa dele. O próprio Obama gerou uma onda de comentários agora aí, quando falou num podcast que alienígenas existem sim, mas que ele não tinha visto nenhuma evidência direta no mandato. Ele chegou a dar uma risada ali e brincar dizendo que os seres de fora não estavam guardados na Área 51, a menos que existisse uma conspiração monstruosa escondendo tudo do próprio presidente. Essa fala dele, mesmo soando como uma piada rápida, reforça muito a ideia de que a barreira de segurança é tão alta que o presidente não tem a chave da porta, não. A raiz de todo esse bloqueio profundo e duradouro seria uma espécie de grupo que age por conta própria, ignorando completamente o governo oficial desde a década de 50. Esse elemento oculto, nas palavras dos pesquisadores, existiria unicamente para monopolizar a tecnologia que não é nossa e barrar qualquer pessoa de chegar perto. A história política recente mostra que outros ex-presidentes famosos também tentaram dar uma espiada nos arquivos secretos e acabaram batendo numa parede invisível. O Bill Clinton teria passado exatamente por isso nos anos 90, esbarrando em ameaças indiretas e respostas vazias quando quis descobrir a verdade sobre tudo. Só que, em contrapartida a todo esse histórico de gente que ficou no escuro, rolam uns boatos aí de que alguns líderes tiveram um acesso bem mais privilegiado nos últimos anos. O Burson afirmou que o Donald Trump teria recebido informações completas sobre os resgates militares antigos e até sobre seres não humanos vivendo no nosso planeta atualmente. Toda essa situação de quem sabe, de quem não sabe, mostra como o sistema é fechado mesmo, o que nos leva a pensar no que vai acontecer daqui para frente,
Para mudar essa realidade de puro segredo, o legislador Eric Burlison assumiu o compromisso público de brigar por transparência irrestrita, doa a quem doer. Ele denunciou que existe uma guerra pesada de territórios e uma burocracia focada em travar o trabalho de quem quer fiscalizar esses galpões suspeitos. Mesmo com a máquina pública dificultando o processo de checar essas naves que não podem ser movidas, a promessa dele de revelar a verdade segue firme e forte. Se ele conseguir colocar as mãos numa prova de vídeo ou numa peça física inegável, ele garantiu que vai comunicar imediatamente se estamos acompanhados ou não no universo. Bom, fica o questionamento aí na nossa cabeça. Por quanto tempo essas agências vão conseguir esconder a verdade embaixo de prédios de concreto que a gente vê todo dia? Bom, deixa sua opinião aqui nos comentários. E para me dar aquela força aqui, já sabe, né? Deixa o like e dá um hype que ajuda esse vídeo a chegar para mais gente, beleza? E para entrar no nosso grupo secreto no WhatsApp e na comunidade no Discord, é só se tornar membro. Lá você sugere pautas, acessa conteúdos exclusivos e recebe notificação de vídeo novo em primeira mão, tá? E claro, eu quero te ver por aqui em um próximo vídeo. Então, até mais! Reportedly an object that is not in this country that is so large it cannot be moved, that they've built an entire building around it. And that's one of the locations that I'm requesting to get to. It's going to evolve a lot to make that happen, but that may be the final destination. So that is the claim, and it was made by a Republican member of Congress, that there is reportedly this object in another country that's so big it can't be moved, and a massive structure has been built around it to hide its location. But several questions remain. What is this? When did it get here? And why is it being kept a secret? Our next guests are both trying to get those answers. Missouri Congressman Eric Burlison, who sits on the Congressional Oversight Committee investigating UAPs and is trying to get permission to visit this alleged site, is with us alongside the founder of the Disclosure Project, Dr. Stephen Greer. It's great to have you both here. Congressman, what do we know about what this thing really is? I don't know that I have any hard evidence of what it really is. I've had allegations from both inside and outside of the federal government that there is this object that exists in another country. I'm not going to mention the country because I've heard of it inside of a closed setting, and I want to protect my classification level. But others may say that. I can tell you that it's not in the facility that's been widely reported in the news. But I have been receiving reports both inside and outside of people that have worked in the federal government that there is the potential that this exists. Okay. Dr. Greer, you have said publicly that this is outside Seoul, South Korea. Is that accurate? Yep. One of them. Now, remember, I have debriefed almost 800 whistleblowers who've had direct involvement with this. One of them was with the Pentagon for about 8 years as a very senior investigator and had baseline clearance across 18 black project, unacknowledged special access projects. He specifically knew of the one in the mountains outside Seoul, South Korea. It was so huge, they had to build a structure around it. And he was read into this in between 2002 and 2010. Okay. So it had been there for some time. Now, I also know there are others that have been brought down in other locations. And if they're over a certain size, they're very, very hard to move. Imagine if they're bigger than a football field. And you're not going to put that on a semi. So it becomes logistically impossible to move it. And then in the United States, we know where there are some others, such as near Fort Sill, Oklahoma. There's a smaller one. They built a SCIF, a facility around that one. We have its location. So I know that the congressman can speak, to what he's limited, but because I'm a private citizen, I can discuss these. Congressman, are you referring to the location in South Korea? I can't be specific to that location. But there are wide reports. What I can say is that
I've seen articles that have pointed to a specific building, and from what I've been told, that is not the facility. Wait, can you explain why we can't? You're trying to get permission, I assume, from our government and another government or somebody with another country to go visit whatever this thing is. Maybe it's a spaceship, maybe it's nothing. Why can't we talk about where it is? I don't get that. Again, because of the information was gathered inside of a classified setting on my behalf. What I can tell you is I have been trying to get access to even locations that reportedly have craft that are being reverse engineered, that are even close to Washington, D.C. And I'm having a difficult time getting access to even those facilities that are just within a few miles from my office in Washington, D.C. So to try to attempt to go to another country and get permission at that level is going to be somewhat insurmountable. But it doesn't mean that I'm not going to continue to try. It seems like the White House is, at least on some level, behind disclosure. We'll see where it goes throughout the next 3 years. Why is there so much resistance to your request, Congressman? A lot of it is turf. You have all of the different agencies that protect their information, and it's guarded like it's some kind of commodity. You have committees that protect their turf as well. So if you're not on the right committee, then oftentimes you're turned down, and sometimes there's multiple committees that have jurisdiction over a topic, and they love turning each other down. So the very nature and the difficulty of the red tape system within the bureaucracy of Congress is something that's very difficult to navigate. Dr. Greer, why can't this thing be moved? We can move mountains as a society. Why can't we move this thing? Well, it was my understanding it was way too large to move. And remember, how large? Can you just any idea how large? Hundreds of feet, and some of them have been into thousands of feet across. And are we talking about a spaceship? Yes, definitely. In this case, the one I'm referring to, and there's some others. And the other problem is you can't just chop them up, because I know people who have been on crash retrieval teams with an acetylene torch, a high-powered laser, a diamond tip saw. You cannot cut through that material. It is so specialized and it's so hard. How long has it been here, Dr. Greer? Sorry to cut you off. How long has it been here? Do we have any idea? He didn't know that, this particular whistleblower, so I don't know it. He indicated it had been there for quite some time. Congressman, if you are able to visit this spaceship, what do you do with that information when you get back? Well, look, if I come under any hard evidence, whether it's physical or video evidence that is absolutely definitive, while I'm going to do what I can to protect our national security and our nation's interest, I will not hold back on telling the American people that we are alone or not alone in this universe. Okay. That is something that no government has the right to withhold from its people. I think a lot of people agree with that. And then this weekend, Barack Obama, out of nowhere, said this. Take a look. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in, what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. Dr. Greer, did you believe him? Well, this is the briefing document that was given to him in 2009. It was actually given to John Podesta, who was his senior advisor at the time, and then later ran Hillary's campaign. And it had great detail in it. Now, how much of it got to him directly? I never met with Mr. Obama directly. He did indicate that he knew there was something there, but he was never read into it, meaning this is what I discovered when I briefed the first president, CI director I briefed, which was Bill Clinton in 1993. They were desperate to find information on this, and they were blocked. I think the public and the media need to acknowledge that there are some criminal elements to the secrecy that's gone on for at least since the late 1950s. And so I think Mr. Obama never was fully read into it, and that's why he says, I didn't see anything. Right. But was he given information? Yes. Okay. Dr. Stephen Greer, Congressman Eric Burlison, appreciate you being with us. Congressman, we appreciate you coming on, and we appreciate the fact that you're trying to do this. Please keep us posted. Thank you. Thank you.